Hoje a gente recebe aqui sempre com satisfação o doutor juiz corregedor da Vara de Execuções Penais da Itajaí, doutor Pedro Valicoschi Carvalho. E a gente vai falar exatamente hoje sobre a manchete que eu fiz aqui, né? Até 80 presos poderão ser liberados aqui em Itajaí, uma decisão do STF de Brasília. E parece que semana passada 15 presos, a maioria mulheres, se encaixam nesse crime, entre aspas, tráfico privilegiado. Primeiro, quem vai explicar para a gente, para os nossos teleouvintes da Rádio Menina, TV Mocinha, doutor Pedro Valicoschi Carvalho. Primeiro, lhe agradecer mais uma vez pela gentileza, doutor. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Guilherme. Tudo bem? Eu gostaria de cumprimentar e já agradecer, cumprimentar os teus teleouvintes e agradecer a oportunidade de estar aqui dando essa explicação para a sociedade como um todo, né? Nos últimos dias, efetivamente, a gente tem sido bastante demandado nessa questão, porque, na verdade, foram duas decisões do Supremo Tribunal Federal que vieram a mexer, vamos dizer assim, com o sistema de cumprimento de penas nos estabelecimentos penais brasileiros. O que a gente pode dizer sobre o que é um tráfico privilegiado? Doutor? Primeiro deles, a questão do tráfico privilegiado. O tráfico privilegiado é aquele tráfico que aconteceu em circunstâncias especiais, em circunstâncias domésticas. Via de regra, acontece com aquela esposa, com aquela mulher, né, que é presa em circunstâncias especiais junto com o marido, porque a droga está em casa, que é traficada pelo marido, e ela, naquelas circunstâncias, acaba sendo presa também. Sim. Ou, muitas vezes, aquela mulher que, ao visitar o marido dentro de um estabelecimento penal, acaba levando droga para o marido. Ou, muitas vezes, a mula. No caso da presa estrangeira, que nós temos um grande número de presas estrangeiras hoje no Brasil, que são, muitas vezes, ludibriadas por traficantes, e nessas condições esse tráfico é considerado privilegiado. O que é o privilégio? Sim. Tráfico comum, via de regra, o preso progride no cumprimento da pena com 2/5. Isto é, ele é condenado, a um exemplo, a 5 anos de prisão, cumpriu 2/5, ele progride de regime. O que é a progressão de regime? Sim. Nós temos um sistema de cumprimento de pena progressivo. Isto é, a pessoa condenada, ao ser executada a pena, ela vai sendo avaliada ao longo do tempo. Pelo seu grau de responsabilidade, pelo seu grau de ressocialização. E vai sendo experimentado no sentido de, começa cumprindo fechado, passa para o regime semiaberto, que é um regime intermediário, e pode ir para o aberto. Via de regra, esse tráfico considerado em circunstâncias domésticas, vamos dizer, circunstância privilegiada, né? O preso, via de regra, ele é condenado no regime semiaberto. Ótimo. Tá? Muitos deles ainda estavam no regime fechado antes desta decisão. Tá? O que acontece? Em razão desta decisão, muitos deles vão antecipar o cumprimento da pena, vão antecipar a progressão do regime. Nessas circunstâncias é aí que eu me referi, muitos outros juízes, e, enfim, outras autoridades que executam penas se referem, de que um número grande de preso, no nosso caso aqui, eu acredito que não que serão liberados 80 presos, mas que irão progredir de regime em torno de 80. Muitos deles do fechado para o semiaberto, alguns também, e aí algumas mais mulheres, do semiaberto para o aberto. Né? Exatamente nessas situações, nessas circunstâncias, né? Onde ela acaba cumprindo, porque vai cumprir um sexto somente. Né? Um sexto somente. Quer dizer, o cara vai liberar, vai soltar, não é assim automático. Não é automático. Cada caso é um caso. Além desta condição objetiva, né, objetiva de cumprimento de pena, nós temos também uma questão subjetiva. Nós temos que avaliar o comportamento dessas pessoas, a ficha carcerária, como é que eles se comportam dentro da unidade prisional, se trabalham, tem muitos que trabalham, tem a questão da remissão, tem uma série de coisas que é avaliada, né? A circunstância familiar, a circunstância de endereço, a circunstância de primariedade, a circunstância de não fazer do tráfico profissão, de não fazer do tráfico uma condição de sobrevivência. Tá? São essas as circunstâncias todas que faz com que um tráfico seja considerado ou não privilegiado. Esta situação, via de regra, quem reconhece é o juiz do processo, não é o juiz de execução penal. Não? Não.
Por que hoje está caindo sobre o juiz essa responsabilidade sobre o juiz de execução? Porque as pessoas estavam cumprindo como uma pena como se no regime, como se tráfico comum fosse. Então o juiz de execução penal ele tem o dever institucional de aplicar uma norma mais benéfica. No caso, é o que ocorreu com essa decisão do Supremo. Tá? O senhor sabe quem está... Eu vou ler aqui como está escrito aqui no meu WhatsApp, tá? Pois não. Tigrão, o doutor Pedro é um dos melhores juízes do Brasil. Tem uma vocação comunitária vista em poucos operadores do direito. Forte abraço aos dois, a mim e ao senhor. Coronel, nosso tenente-coronel, comandante Evaldo Hoffmann. Está te mandando um abraço. Particular amigo, meu vizinho, inclusive, de prédio. Seu vizinho? Moramos no mesmo edifício. Legal. Um abraço a ele. Aliás, hoje na tocha deram um banho aí também na questão da... O coronel o batalhão acabou sendo também beneficiado. Nós fizemos um convênio e encaminhamos presos para que executem, presos do semiaberto, para que executem tarefas dentro do batalhão da Polícia Militar. Com isso, o coronel conseguiu liberar policiais que ele tinha, que executavam esse trabalho para trabalhar na rua. Quer dizer, é um trabalho fantástico. Nós fizemos isso com Itajaí e com o Corpo de Bombeiros. Doutor Pedro, essa questão, essa medida da liberação, né, de alguns semiaberto, vai reduzir consideravelmente o nosso complexo penitenciário de Penhanduba ou não, doutor? Veja só, Tigrão, como eu estava te falando e como eu estava falando aos teus ouvintes, é uma circunstância especialíssima. A gente tem que ir avaliando, nós temos que ter muita responsabilidade nisso, no sentido de avaliar efetivamente aquelas pessoas que estão nessas condições. Está se fazendo um trabalho, um esforço bastante grande no sentido de avaliar cada situação para não se cometer injustiça. Sim. Né? Para não se cometer injustiça. Nós temos a Defensoria Pública, advogados dentro da unidade prisional que estão acompanhando, e também lá no cartório a nossa assessoria, a minha assessoria, eles se preocupam muito com essa questão. Identificada a pessoa que está nessas condições, avalia-se o Ministério Público dá o parecer e nós liberamos, né? Agora nós temos uma outra situação. Nós falamos da primeira situação, que é a questão do privilégio. O Supremo Tribunal Federal acabou dando uma outra decisão após essa questão do privilégio. Qual, doutor? Que é aquela questão onde o preso do regime semiaberto, ele não pode aguardar no regime semiaberto, no regime fechado, vagas para o regime semiaberto. Temos muito lá em Penhanduba? Temos, veja só, nós temos hoje 254 presos que estão no semiaberto, sendo que 70% deles ainda dependem de recurso nos tribunais superiores. Sim. Então, portanto, esses 70%, eles não podem receber qualquer benefício porque dependem ainda de um recurso junto aos tribunais superiores. Eles estão com prisão preventiva. Certo? 30% desses 254, nós vamos tomar algumas medidas, estamos tomando algumas medidas já, no sentido de também avaliar com muita responsabilidade. Primeiro, o Supremo, quando editou essa medida, ele ressalvou parâmetros que o juiz deve observar. O primeiro deles, onde estão recolhidos essas pessoas. Não é uma colônia penal agrícola, não é uma colônia penal industrial ou similar. Sim. Todavia, é um espaço onde se está oferecendo a esses presos trabalho, estudo, respeito aos seus direitos de progressão de regime, seus direitos jurídicos, de progressão de regime, de saída temporária, de remissão. Quer dizer, então, em que pese eles não estão num espaço físico, tá? Equivalente a esses três que eu fiz a menção aqui, que é colônia penal agrícola, industrial ou similar, mas eles estão recebendo todos os direitos. Nestes casos, o Supremo Tribunal Federal delegou ao juiz que avalie esse espaço, tá? E baseado nisso ele pode dar uma decisão fundamentada e manter essas pessoas recolhidas, tá? Independente de ele estar em uma dessas colônias. Pela experiência que o senhor tem, essas medidas adotadas pelo vai, de repente, é uma nova oportunidade para o pessoal? O senhor aprova essa medida? A primeira das medidas, a questão do tráfico do tráfico privilegiado, eu acho que veio em boa hora. É em boa hora, Veio em boa hora. Veio em boa hora porque tem que haver um tratamento distinto entre o traficante que
faz do tráfico a profissão de vida, a condição de vida, e aquela pessoa que muitas vezes é ludibriada, enganada, feito mula, enfim, né? A outra medida, eu tenho respeito, lógico, tenho que respeitar e devo respeitar, e vou respeitar e vou fazer cumpri-la, né? Todavia, eu percebo que a decisão ela foi tomada levando em parâmetro a situação do Brasil como um todo. Nós temos grandes diferenças hoje na situação prisional do Brasil como um todo. Eu diria que Santa Catarina nós temos uma situação não a ideal. Mas não é uma exceção hoje ainda. Mas é uma exceção, não a ideal, mas é uma situação razoável, tá? É aquela velha, nós temos carência em todas as áreas, não só nos presídios, nós temos na saúde, nós temos na educação, tá? Bom seria se nós não tivéssemos, inclusive nos presídios. Perfeito. Todavia, temos que conviver e temos que melhorar. No nosso caso, nós já identificamos aqueles 30% de presos que eu estou me referindo. Amanhã, nós já temos uma reunião com o empresário, ele já está dimensionando espaço lá dentro, já tem conversação com a formação dessa mão de obra, me parece que, segundo o diretor me falou, parece que é o Senai. Sim. No sentido de que essas pessoas que estão recolhidas vão ter trabalho disponível lá dentro. Eles têm vontade disso, doutor? Quem tem, tá lá, tem vontade, eles têm vontade porque o trabalho para o preso ele tem dois benefícios. O primeiro é o dinheiro, o salário. Sim. E o segundo é o benefício de redução da pena. Cada 3 dias trabalhado, reduzem a pena. Então eles realmente têm esse desejo, tá? Tem esse desejo, né? Perfeito. E depois o sistema prisional hoje ele é bastante diversificado. Ele não é mais, nós não temos mais recolhidos no sistema prisional só pessoas que efetivamente fazem do crime a vida, né? A vida. Nós temos hoje pessoas das mais diversas qualificação, né? Dos mais diversos ramos, né? É verdade. E isso mudou um pouco, né? Foi bom ter mudado, né? Foi bom porque isso faz parte, né? Né? Nós tínhamos uma ideia de que somente pobre e pessoas menos privilegiadas iam para a cadeia. Hoje mudou isso. Mudou, graças a Deus. Mudou. Felizmente está mudando. Né? Graças à atuação de vocês, pode ter certeza. Né? Também, né? Pode ter certeza disso. O senhor viu aí o meu produtor, né? Eu olho para aquele reloginho, nós começamos a conversar, agora que eu olhei o relógio, regido pelo tempo, que nós iríamos muito mais aqui, pode ter certeza. Hoje muito vocês tiveram a tocha olímpica, eu tive o privilégio agora de saindo do fórum, encontrar com a tocha olímpica no cartório eleitoral. Ah, estava em Itajaí? No cartório eleitoral, eu acho que estão documentando. Bacana. O doutor corregedor da Vara de Execuções Penais de Itajaí, doutor Pedro Valicoski Carvalho. Eu queria mais uma vez agradecer a sua participação. Para nós é um privilégio tê-lo aqui no nosso programa. Forma, eu imagino como é que é o dia a dia de um juiz, para tirar um tempinho para vir conversar com a gente. Eu preciso te convidar para eu vou lá, doutor. Chegar lá nos nossos estabelecimentos penais um dia desses. Tá? Pode ter certeza, vai ser um maior prazer. Um abraço, doutor. Obrigado. Saúde. Um grande abraço. Saúde a todos. Tá? Obrigado. Fica com Deus. Doutor corregedor da Vara de Execuções Penais de Itajaí, Pedro Valicoski Carvalho, o nosso entrevistado da edição do Canal 100 desta terça-feira. Mais uma vez, obrigado.